Pronto. Oi, gente. Só esperar o Will chegar agora. Então, hoje ele é químico formado pelo FMG, está fazendo mestrado em Química Quântica Computacional na Unicamp e ele tem uma experiência com análise de obra de arte, que é muito importante, né? Tá sempre salvando a gente aí quando a gente precisa de uma análise. Tá bom agora? Deixa eu ver se agora melhorou. Eu não sei se é a tua internet mesmo, mas Pode acho que tá ser melhor. Deixa eu ver. Fala alguma coisa. de tudo que é no caso do Porto, ela já foi namorada. Boa noite, Will. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Tainá? Como é que você tá? Tudo bem também. Lutando com a internet também. É. Ah, então tá jóia. Ô, Will, fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional também com análise de obra de arte aí. Gente, primeiramente, boa noite, né? Eu sou formado na UFMG em Química e durante a graduação eu fiz várias iniciações científicas e uma delas foi voltada para análise química de obras de arte. Então saí muito a campo, aprendi a fazer corte estratigráfico, aprendi a usar os equipamentos, né, fluorescência de raio-x, infravermelho, Raman e por aí vai, aplicada à obra de arte. Depois disso, né, formei, aí eu fui para a FAOP estudar, fazer o técnico de conservação e restauração de obras de arte. E agora eu faço mestrado em Química Quântica Computacional, tipo, nada a ver, mas eu sou artista plástico, assim, nas horas vagas, e então eu tô sempre atravessado pela arte, de certa forma. Em tudo que eu faço, ela tá presente e é uma área que eu gosto muito, apesar de não estar atuando nela na minha pós-graduação. E é uma área que você domina muito, né? Assim como todas que você se propõe a estudar, a fazer. É incrível o seu talento, assim, sua inteligência é muito vasta, tem um potencial impressionante. Inclusive, Obrigado. recomendo aí que os restauradores que precisarem de uma ajuda em relação à química, procurar o Will, ele é um excelente profissional. É, Então, Will, o que que você pensa sobre a atuação do químico na área do restauro, sobre essa multidisciplinaridade do restauro, né? O restauro em si, ele trabalha com uma questão histórica dentro da matéria, né? Eu tenho uma imaterialidade presente naquele veículo material. E a gente quer preservar isso. E o veículo material em si, ele é totalmente atributo da química. Não tem como fugir disso. Todas as reações que levam à degradação de um material, ela passa por reações químicas, né? Se um material ele é mais estável termodinamicamente que outro, a tendência é que a natureza leve à formação dele, independente do tempo que passe, vai acontecer. Então eu vou ter degradação, né? A ideia da química no restauro não é evitar que um objeto sofra a ação do tempo, né? A gente não pode fazer isso, a gente não pode simplesmente parar o tempo. Mas é justamente usar dessa ferramenta, que é a química, para retardar essa ação do tempo. E não tem como fugir da química nesse Uhum. aspecto, porque é ela que vai reger as transformações da matéria. É a química que explica as transformações da matéria. Então, se envelhecer é uma transformação, não tem como eu explicar esse processo de envelhecimento se não for através da química. Falou muito bem.
No restauro, eu penso que a gente pensa parecido nesse aspecto, né? Mas acho que tudo que envolve restauração é química, né? Inclusive, acho que é uma da a disciplina que a gente mais tem que estudar é a química no restauro, porque todo o processo de restauração vai envolver uma interferência química para poder ser executado, né? Seja na consolidação, no nivelamento, na reintegração, na aplicação de um fungicida, remoção de um verniz, de uma repintura, enfim. Acho que é uma área, eu acho, de todas as áreas que convergem com o restauro, eu acho que é assim, indispensável é a química, né? Eu E tenho. Ah, pode. não pode falar. Com relação a isso, eu acho muito interessante, porque todos, absolutamente todos os processos do restauro são químicos. Não, Uhum, eu não vi nenhum processo que lide com a matéria, né? Eu sim, tô falando assim do trabalho da bruto ali da matéria da matéria. obra de Não tô arte. falando de escrever nenhum projeto, nem nada do tipo, apesar de que quando você vai No escrever um projeto, projeto você você também tem que fazer o precisa. estudo químico. O que eu penso, os mínimos detalhes são processos que envolvem a química. Desde a escolha do seu roteiro de trabalho, você tem que fazer pensando na química. Então, Uhum. assim, eu fico muito triste, sempre fiquei, quando eu vejo que os restauradores, de uma forma geral, têm muito medo da química. Porque, de fato, gente, tem coisa que é difícil, a gente não tem como fugir, mas é isso aí. A gente vai É estudar e a gente necessário. vai estudar uma vez e não vai entendendo nada, e vai estudar de novo e vai entender mais ou menos, vai estudar uma terceira vez e aí você vai pegando prática. Por quê? Porque senão a gente fica engessado, né? Eu Uhum. vejo, como profissionais mesmo, a gente tem lá aquela lista de solventes que a gente usa para fazer remoção de verniz, de repintura, A que é da lista da Michelin, Michelin né? Klein. É. E aí, eu via, assim, algumas pessoas, ai, não deu certo. Tá, mas só existem esses solventes no mundo? Você não consegue pensar em mais nada que possa fazer aí? Ah, mas a gente trabalha com essa lista. Aí eu fico pensando, tá, o restauro lida com a manutenção de objetos históricos, mas será que o próprio restauro também não é uma máquina do tempo? Alguns restauradores parecem que estão vivendo lá no início do século XX, lá oi, dando as mãos lá para a moça que fez a lista, sabe? E aí a gente vê na internet, de vez em quando aparecem aqueles vídeos que ganham milhões de visualizações, daqueles moços que pegam uma obra de arte, uma pintura antiga, passa lá um solvente e rapidamente ele consegue arrancar uma camada inteira de verniz. Fica todo mundo compartilhando isso. Ai, que legal, olha a Aham, tecnologia do restauro, mas todo mundo tem medo de usar. Por quê? sim, Porque não conhece a parte química, que é exatamente. essencial. Não adianta você querer trabalhar com a materialidade, querer trabalhar com a matéria sem entender como que ela funciona. Com E a certeza. química explica a forma que a matéria se comporta. Então, se eu não É, tiver esse trabalho, eu vou ser um restaurador engessado, sim, né? e Eu eu vou acho falar que é aquilo que muito me falam para bonito, fazer. né? Exatamente, é muito bonito. Eu vejo muita gente falando na teoria, né, da reversibilidade, extintibilidade, compatibilidade, aí fala e teoriza, né, muito arquiteto, inclusive. Mas na hora disso ser na prática, né, o que é uma reversibilidade, compatibilidade, extinguibilidade na prática, é necessária é 100% a química que vai determinar isso. E as pessoas não sabem como usar e provar isso na prática, muitas vezes, né? Justamente por esse receio com a química, ou muitas vezes por ignorar mesmo essa área, né? Vários projetos que eu vejo, ou execuções de obras feitas por arquitetos, principalmente, que muitas vezes são inadequados, são justamente porque às vezes sabe muita teoria, mas na prática não sabe nada dessa aplicabilidade, né? É, Isso é e não realmente é, complicado. não é que a gente esteja aqui
desdenhando qualquer conhecimento empírico, não. Ele é muito Hum, importante. Eu acho que o restauro, enquanto área, ele é uma área que transita entre exatas e humanas de um jeito muito forte. sim. Por quê? Porque a química, gente, ela vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho uma reação química que eu tenho condições de contorno às quais ela acontece, né? Uma temperatura, os componentes, como eles se comportam. E aí eu consigo teorizar, criar modelos que explicam o comportamento daquilo ali. E se eu replicar, né, em qualquer lugar do mundo, seguindo as mesmas condições de contorno, eu vou chegar a, a resultados próximos. Até aí, ok, e aí eu vou Hum, criando uma teoria científica. No restauro, eu tenho um pouco disso, porque eu uhum, vou ter técnicas de arte parecidas. Por exemplo, é, é comum a gente ver um suporte que foi tratado com uma base de preparação, aí depois ele recebeu uma camada de pintura, outra camada de pintura, 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 pigmento, um verniz. É comum. hum, Mas aí no muito. meio do negócio tem o quê? A vontade do artista, que muda as condições de contorno. Meu Deus, acabou meu óleo de linhaça. Vou pegar outra coisa aqui. E isso complica a situação e faz com que cada obra seja uma obra. Por isso que a gente não pode Exatamente. simplesmente descartar o empirismo. É importante que a gente teste. Sim, Só que ficar testando por testar coloca a obra em risco. A gente sim, precisa ter um também. arcabouço teórico de química que faz Claro. sentido ter, visto que as obras também seguem uma linha. Elas, Sim, a pessoa não pega uma tela e faz qualquer coisa. Não. Tem uma sim, lógica ali. Assim como tem uma lógica na química que a gente pode traçar uma interseção para facilitar o nosso trabalho, né? E sim. proteger a obra. Porque eu já vi cada absurdo. Isso é extremamente importante, porque assim, toda vez que a gente vai a campo fazer uns testes, né? Você, por exemplo, você tem essa paleta aqui de cores numa obra. Daí você tem que testar todos os produtos em todas as cores, para provar para a fiscalização qual que funcionou. Porque senão isso volta para você com uma Uhum, exigência, né, de novos testes, né? E aí, muitas vezes, também é necessária a conscientização dos profissionais também, dos órgãos de fiscalização, para eles entenderem que não necessariamente somente através desse teste, tem várias outras ferramentas, a gente consegue saber qual seria o melhor produto a ser aplicado para o que a gente está propondo, uhum. né? E é para isso que eu acho importantíssima a presença do químico, inclusive para ele até ajudar nessa justificativa, né? Sim. E também pela saúde do restaurador, né? A gente Claro, olha as exigências que os projetos impõem, e lógico, tem que ter tem teste que para saber o ter, pimento sim, tá, gente? Não estou falando tem isso, que não. sim. Mas assim, a justificativa é a obra. Em momento Uhum, algum a gente vê ou passa pela justificativa algo do tipo, olha, vamos ver se tem metal pesado? Vamos ver se isso daqui é a base de chumbo, porque o chumbo é extremamente tóxico para a saúde humana? Não, não tem isso. sim, Aí você tem um profissional que ganha mal, que não é muito mal. reconhecido e que se expõe muito. A exposição à saúde do restaurador ela é absurda. Eu, eu vou ser sincero com vocês, eu sempre me senti muito mais seguro dentro de um laboratório de química do que num ateliê de restauro. Uhum, Por quê? Porque no laboratório de química eu tenho é, uma, vários equipamentos, né? Eu tenho um. Gente, é incrível como eu esqueci o nome agora. Uma capela que suga os gases tóxicos do ambiente. Eu tenho N coisas, N equipamentos que vão me proteger. Agora no restauro, não. sim, É como se não fosse necessário, né? Olha, você já está de máscara. Mas você tem sim, certeza que aquela máscara realmente faz sentido nas sim, condições às quais você está trabalhando? Eu já vi isso sim. muito, Tainá, coisas do tipo, olha, tá frio aqui em Ouro Preto, né? Mas tá todo mundo de máscara, mas tá muito frio. Vamos fechar o ateliê? E eu falei assim, Sim. meu Deus do céu, você tá fechando o ateliê?
tira a máscara, joga fora, não precisa mais Sim. não, sabe? Não, é tanto que eu tenho dois colegas do restauro que trabalhando nessas condições, mesmo com máscara e tudo, eles desenvolveram câncer de pele a partir dos produtos químicos que estavam sendo utilizados naquele momento, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui, Will, posso Sobre aproveitar para fazer que insalubridade, tem né? tudo a ver Acabei com o de que tu está dizer. falando? Sim, gente, É, no a plano de Fernanda regulamentação perguntou. tem que ter adicional de insalubridade, tá? Tem que pensar nisso, porque Porque vocês não só trabalham. pelos químicos, né? Fungos, bactérias, enfim, tem várias Exato! outras. Gente, a gente está vivendo uma situação. Vamos lá, pegar um paralelo aí. A gente está vivendo uma situação de pandemia por conta de um vírus. E agora você imagina, a gente trabalha com objetos muito antigos, que podem ter neles depósitos de patógenos que a gente desconhece, né? Eu não estou falando aqui da obra de arte que está guardada dentro da igreja matriz de Ouro Preto, não, tá, gente? Estou falando daquela, por exemplo, que está no sarcófago. Foi descoberta agora e tem 4.000 anos, está lá preso. E aí? Aí deu uma Tem que falhada. restaurar, tem que cuidar, mas e a saúde do restaurador? Sim, exatamente. Com certeza. Isso deveria ser. É tão pouco considerado, né? Que muitas É vezes a gente descartável, né? conseguiria. A gente conseguiria muitas vezes, em obra, utilizar produtos que tivessem a mesma eficácia, né? Só que seriam mais caros, talvez. E muitas vezes, Às justamente para vezes. ganhar a licitação, como a licitação por menor preço, a empresa tem que abaixar o valor e comprar o produto que é mais barato, mas que é muito mil vezes mais tóxico para o profissional utilizar, né? Então, esse também é um outro problema que eu acho que a gente teria que resolver para conseguir pensar na saúde do profissional, de fato. Às vezes até pela questão do tempo. Às vezes eu tenho um solvente que ele não é nem um pouco tóxico. É o caso do EDTA. EDTA tem em Sim. shampoo, né? Ele é um Uhum. agente sequestrante de metal pesado. E ele limpa muito bem poeira, sobre verniz, etc. Só que ele demora. E a gente é um pouco impaciente, né? O processo de restauro já é um processo demorado. Se você usa um Sim. solvente mais demorado ainda, você fica lá, ai meu Deus do céu, isso aqui vai acabar toda essa parte de limpeza, né? E às vezes você tem um solvente que vai tirar aquilo ali assim, ó. Né? Assim que eu falo é 3 semanas, um mês. Só que ele é extremamente tóxico para sua saúde. Só que o seu empregador, ele quer agilidade. Ele Não quer para leva em ontem. consideração que às vezes é melhor você usar um solvente que vai atrasar o seu trabalho, mas que vai proteger a sua saúde, Uhum. Com né? certeza. E isso é o que mais acontece, né? Inclusive porque muitas vezes, não sei, o pessoal que está aqui, mas a minha experiência com restauro, a maior parte das vezes que a gente executou a obra e projetos, enfim, foram para empresas de arquitetura ou engenharia, não de restauração. Então, além de tudo, são empresas que desconhecem profundamente esse universo, né? E também é, talvez até por ignorância mesmo nesse aspecto, vão acabar não tendo esses cuidados necessários, porque realmente não sabem nem que existe Exato. esse risco necessariamente, né? É complicado, Demais, tá? muito complicado. Ô Will, tem uma. Como que você explicaria para gente essas reações de degradação de aglutinantes e vernizes? E também uma dúvida que muitas pessoas fazem para gente no meio do restauro, né? É sobre a ação da luz na obra, né? Como um fator de degradação, né? Muita gente fala, eu quero tirar foto, mas não pode usar o flash, que saco. Enfim, vai fazer um casamento, todo mundo quer usar flash, mas não pode. E como é que funciona isso no ponto de Tá, vista eu vou químico? começar respondendo a última pergunta e depois vou para a primeira, porque a primeira é um pouco mais Tá, complicada. Pode ser? tá E bom, aí eu vou pode. preparando o terreno. Gente, degradação ela pode acontecer por vários motivos. O que a gente chama de degradação no restauro é a alteração da substância material que constitui a obra, né? Se eu tenho um pigmento cuja coloração dele é verde, e por algum processo ele começa a ficar azulado com o tempo, isso é um processo de deterioração.
E às vezes esses processos de deterioração, eles têm múltiplos fatores, né? Um deles é a radiação, né? E dentro da química, a gente aprende da física também, a gente aprende que tem vários tipos de radiação. A gente tem um espectro eletromagnético, não sei se vocês vão lembrar disso aí do ensino médio ou da faculdade. E esse espectro eletromagnético, ele tem vários comprimentos de onda, ou frequências. Quanto maior a frequência, maior a energia que aquele fóton do espectro eletromagnético é capaz de transmitir para a matéria. Então, vamos pensar o seguinte, levando em consideração que eu tenho vários comprimentos de onda diferentes para a luz, né, para a radiação, esses comprimentos de onda vão atuar sobre a matéria de formas diferentes. Então, eu tenho comprimentos de onda, vou até jogar aqui para trás, que vão agitar a molécula, né? Vai incidir lá sobre a partícula e a partícula vai ficar agitada. Eu tenho comprimentos de onda que vai rotacionar a molécula, vai rotacionar. E eu tenho comprimentos de onda que simplesmente vai arrancar um elétron. E aí ferrou a situação. Porque eu não sei se vocês lembram, mas reação química é basicamente mexer na estrutura eletrônica de um conjunto de átomos, né? Eu mudo uma molécula a partir do momento que eu mudo a configuração eletrônica ali daquele sistema. Se eu estou tirando um elétron, gente, eu estou saindo de um sistema que estava neutro e indo para um sistema carregado. Estou perdendo um elétron, né? Então ele está virando um íon, positivamente carregado. Já não é mais aquela coisa que tinha antes. Ou seja, já deteriorou. O que acontece? A luz visível, ela promove excitação eletrônica. O que é isso? A gente aprende na escola que a luz que a gente enxerga é a luz que incide sobre a gente, parte absorvida, o que é refletida é a cor que a gente enxerga. A gente não aprende isso? Sim. Pois então, como que a outra parte é absorvida? É esse o processo. O visível, ele é capaz de excitar os elétrons. Excitar é levar um elétron de uma camada um pouco mais próxima do núcleo para uma camada um pouco mais afastada do núcleo. Tá aí, ok, né? É uma excitação. Mas a radiação ultravioleta, ela é tão forte que ela não permite que aquele elétron fique mais sob a influência daquele núcleo. Ele simplesmente vai embora. E aí é que tá. Você tem um flash. Aquele flash, ele tá dentro ali do visível, mas ele sempre emite um pouco de ultravioleta. E aí você pensa o seguinte, mas uma foto só com flash vai estragar a obra? Eu falo, não, não vai não. É uma vez só. É igual a gente sair uma vez só de casa sem Sim. o filtro solar. Só que não é isso que acontece. Vai ser pelo menos 100 pessoas tirando foto com flash, todos os dias. Por dia. Poxa, já que você quer estragar a obra de arte, põe ela lá no sol, é mais rápido, né? Então, gente, o que acontece basicamente quando se fala de flash é isso, é a radiação promovendo ionização das partículas que estão ali e que fazem a percepção de cor, dentre outras coisas. Só isso, não. Temos também a radiação, que é a infravermelha, né? Que é abaixo do vermelho, que a gente conhece ela como calor, né? E o calor, ele promove a agitação das partículas. E quanto mais agitadas as partículas, mais facilidade eu tenho de evaporar. Então, imagina a seguinte situação. Você tem lá um solvente e ele é usado para facilitar o uso de um verniz, por exemplo. O verniz, gente, tudo que a gente usa tem um pouco de solvente, tá? A tinta, senão ela não estaria lá naquele estado líquido que a gente usa. Aí você está simplesmente aquecendo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a provocar uma secagem na obra que não é natural dela, né? Vou promover essa secagem mais rápido. Então começa problemas de craquelado, dentre outras coisas, perda de esfarelamento, às vezes, do pigmento, por aí vai. Mudanças de coloração são muito comuns, por quê? Alteração cromática. Exato. O que acontece? A maioria das tintas antes do início do século XX são à base de pigmentos inorgânicos. Basicamente, são metais pesados que têm números de oxidação diferentes, né? Eu tenho crômio 2, crômio 3, tenho ferro 2, ferro 3.
E, gente, se eu tenho ferro 2 mais, ele perde um elétron, ele vira ferro 3. O ferro 2 mais tem uma coloração, é um óxido de ferro 2 mais, ele tem uma coloração um pouco mais amarelada. Já o óxido de ferro 3 é bem vermelho. Olha, se isso não alterar a forma como a gente enxerga uma obra de arte, eu não sei mais o que altera. Sim. Que mais? Agora voltando para a parte do solvente, né? Não, dos aglutinantes e tudo mais. Aglutinantes e vernizes. A Fazer a deterioração deles. deterioração. Gente, o processo de deterioração, como eu falei lá no início, ele é inerente à obra. Ele vai acontecer. A partir do momento que você começou a passar ali, ele está em contato com o ambiente. Imagina que eu tenho aqui na minha mão um domo de vidro aqui. Tem uma pocinha d'água aqui e um domo de vidro aqui. Com o tempo, partículas da água vão entrar no estado gasoso e eu vou ter um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida ou a fase condensada. Isso Uhum. aqui vai atingir o equilíbrio, que é quando... O que é o equilíbrio? É a mesma... Eu vou ter uma estabilidade nas concentrações. Por mais que a concentração de gás seja menor, ela não vai ficar variando. Quando eu chego no equilíbrio, não fica variando. Só que se eu tiro isso aqui, sai gás, aí ele vai para o ambiente. Aí sai mais um pouquinho, porque eu nunca vou conseguir chegar no equilíbrio. Aí a coisa evapora completamente, né? Isso é comum quando a gente está explicando esse processo na escola. Eu sempre pergunto para os meus alunos, gente, qual que é a temperatura que a água evapora? E todo mundo fala 100 graus. Eu falo, gente, na casa de vocês secam roupa a 100 graus? A água evapora a qualquer temperatura. Por quê? Porque é um Sim. processo de equilíbrio. Então, Uhum. o aglutinante, ele tem esses solventes. O verniz, ele tem esses solventes. Então, por si só, ele vai perder essa propriedade, né? Vai começar a Uhum. secar. Só que se você, por exemplo, vou montar um museu aqui. Aqui é minha janela, tá, gente? Tá de frente para mim. Aí eu coloco o quadro ali, ó, num local que tem uma incidência de luz enorme. O que vai acontecer? Fora que poeira, gás carbônico, Sim. dentre Ou outras coisas, então, vão fixar na superfície daquela obra, alterando a forma como você enxerga, né? Então, esses uhum. processos eles são comuns. Só que você pode minimizá-los, né? Minimizar. Nossa, não tô conseguindo falar Minimizar. só para minimizá-los, é, sem, contudo, tirar a função primária da obra de arte, né? Porque senão a gente Claro. guarda tudo e não estraga nada, mas também ninguém Não vê, não estraga vai nada, virar ninguém falar. vê. Sempre tem que ter um controle de temperatura, umidade, Exato. essa proteção nas janelas, né? Enfim, o cuidado no manuseio também, né? Daí entram nos cuidados de conservação preventiva e você citando Exato. esse caso do museu, até me impressiona muito que eu vejo poucos museus que têm um restaurador junto com o museólogo atuando ali na conservação dos bens, né? Que era para ser imprescindível Junto com o também. curador da... Exatamente. Gente, o cara chega lá, escolhe onde vai ficar a obra. Aí, Pensando na claro, não vai leitura, vê, estragar, fica né, gente? incrível, né? 3 dias aqui não vai estragar, mas é aquele cara, ele vai colocando aquela, por exemplo, que é uma exposição itinerante. Vai trocando ela Uhum, de cidade por cidade. E aí vai exatamente. colocando no local que melhor favorece a visitação e a contemplação daquelas obras pelo público. Mas esquece de pensar na saúde da obra. E aí Sim, não tem restaurador, porque eu vou pagar um restaurador para isso, né? Para sim. evitar que a obra simplesmente seja destruída, para quê? Pra quê? Que absurdo. Bobeira. É verdade. Bom, e com relação aos fenômenos básicos envolvidos na ação de um solvente num bem cultural, Tá. o que que você pode falar para a gente sobre Vamos isso? lá. Eu tenho vários tipos de interação. Primeiro, vamos delimitar duas coisas aqui. Eu tenho ligações químicas de primeira ordem. Vou chamar assim só para ficar mais fácil.
que é a ligação covalente, metálica e iônica. Essas Uhum. realmente fazem os átomos ficarem aqui, ó. E eu tenho ligações químicas que são de segunda ordem. Elas não chegam a ser uma ligação tão forte, mas elas Sim. promovem a interação entre moléculas. São as ligações intermoleculares que a gente chama. E nesse contexto eu tenho ligações de hidrogênio, eu tenho dipolo-dipolo, eu tenho dipolo-dipolo induzido, eu tenho dipolo e dipolo instantâneo, e eu tenho as interações de London. E cada uma vai atuar de uma forma. Porque depende da estrutura do meu solvente e da estrutura da Uhum. matéria. E aí, por exemplo, é por isso que um óleo, né, numa estrutura oleosa, vamos pegar aqui uma cadeia carbônica grande, com poucas insaturações, a maior parte das interações que essas moléculas vão fazer vão ser interações do tipo London. Uhum. E a água ela interage via ligação de hidrogênio. A Uhum. água não vai interagir com aquele material. É por isso que quando a gente vai limpar uma obra de arte que é feita com tinta a óleo, você pode passar água ali à vontade, meu bem, você não vai limpar. Não vai Sim. acontecer. Porque a estrutura da tinta, né, que tem como espessante lá o óleo de linhaça, às vezes, né, porque a gente encontra aquela coisa. E o solvente, que seria a água, são Sim. incompatíveis quimicamente. Elas não vão interagir. Você não vai limpar. E aí, a gente vê algumas coisas no restaurante que são ótimas, né? Eu tô aqui um pouquinho de crítica também. Eu conheci uma instituição, e aqui, gente, eu não vou ficar citando nomes, não, mas vocês avaliem se quiserem. Monta solventes, né? Ah, eu tenho um solvente aqui para montar, ele é 50% metanol, 50% de clorometano. E aí coloca lá 50 de um, 50 do outro, põe num potinho, coloca lá validade, 20 dias. Aí eu fico me perguntando, de onde saiu essa validade? Porque o diclorometano é extremamente volátil. O metanol não é tão volátil. Uma mistura de diclorometano com metanol depois de 20 dias só vai ter metanol. E aí Ah, o pessoal tá lá no ateliê assim, mas não tá limpando. Aí troca de solvente. Não, não troca de solvente, meu bem. A mistura de solvente você tem que fazer no dia que você vai usar. Não é guardar para aham. daí 5 dias, né? Às vezes o problema não tá no solvente. Às vezes o problema tá também na forma como guardam. Aham. Você faz pouco, mas usa aquele Armazenamento. pouco que você vai usar. Porque não faz Uhum. sentido você montar uma solução com, com componentes tão discrepantes em ordem de volaticidade e achar que eles permanecerão na mesma proporção que você montou. E aí é o quê? Sim. Falta de conhecimento químico. Eu Você acha acho que não que está funcionando. toda obra e ateliê de restauro tinha que ter um químico em tempo integral, assim, né? Seria o Inclusive para ideal. isso, né? Orientar no armazenamento, Como enfim, fazer uma eu acho solução, que né? exatamente. E pensar novas Armazenamento. soluções quando aquelas que a gente conhece não funcionam, mas é para isso que existe a integração Exato. Ai, dessas meu áreas, Deus, né? terminei toda a Importante. lista da Michelin lá. E agora? Não limpou, o que que eu faço? Desisto? Porque eu não trabalho com outros solventes? Sim, realmente. Ah, não, vou arrancar na mão. Aí você parece que passou um gato ali, né? Arranhou a obra inteira, porque você simplesmente podia ter pensado em outros solventes. Sim, com certeza. Difícil. Difícil. Ô, Will, fala um pouquinho pra gente sobre, assim, quando a gente não tem verba para fazer uma análise de um corte estratigráfico, por exemplo, que depois você puder explicar um pouquinho pro pessoal como é que é também. Como que você faz em campo, por exemplo, para detectar que tipo de pigmento que é aquele, se é um azul ultramar, se tem branco chumbo, se tem alguma forma que a gente possa, como que é feito esse teste em campo, para o pessoal entender um pouco Ô, a gente, importância. para os restauradores que trabalham com obras bem mais antigas, vocês deram sorte. A maioria dos pigmentos
são de origem inorgânica, o que envolve é, metais mais pesados. E esses metais, eu tenho um ramo da química analítica que chama análise qualitativa. Qualitativo vem de, eu não quero saber a quantidade que tem ali, só quero saber o que que é. Uhum. E aí, quando você estuda essa química, você vê que quando você, por exemplo, eu misturo, eu tenho nitrato de prata, uma solução de nitrato de prata. Aí eu vou lá e pingo Uhum. cloreto de sódio. Aí aquilo despenca, porque cloreto de prata, ele é insolúvel. E despenca Uhum. num precipitado branco, muito característico, que me dá certeza que ele tinha prata. De uma forma rápida ali, Uhum. ó. E na química analítica qualitativa, você tem ensaio para tudo que é tipo de metal. Então, Que olha que legal. sorte, né? Na química, o fato da maioria dos pigmentos serem de origem inorgânica, pelo menos esses mais antigos, faz com que seja possível, às vezes, sei lá, dar uma raspadinha, fazer um ensaiozinho ali rapidinho, só para você descobrir qual que é se tem o elemento X, né? Sim, É claro que não é só uma questão de falar, ai, precipitou branco, então tem prata. Não. Você sim. olha também, olha, o pigmento que eu tô vendo tem tal coloração, a época é tal, então provavelmente foi usado isso. Eu acho que é prata. Deixa eu testar. Ainda tenho certeza que é? Não, não tenho certeza. Como eu disse, é uma análise qualitativa. Mas ela Uhum. dá a possibilidade da gente se nortear muito bem pro que tem ali. E às vezes, né, se você faz um ensaio completo daquela amostra, qualitativamente mesmo, você pode falar, olha, é tal metal que está aqui. E ponto. Bacana, Né? Ah, eu sei bacana. qual que é o metal, não sei qual que é a estrutura do pigmento. Mas aí você vai na literatura e procura um livro chamado Pigment and Compendium, que é maravilhoso, porque ele fala de maioria dos pigmentos, fala a estrutura química, fala qual que é o metal que tem e qual a época que ele era utilizado. Então você vai lá, ah, tem Uhum. prata, ah, tem chumbo aqui. Tem chumbo, tem enxofre e. Será que é sulfato ou um sulfeto de enxofre? É branco? Ah, eu acho que é branco de chumbo, hein? Entendeu? Às vezes, em química, a gente tem um termo que é não se mata barata com canhão. Nem Uhum. sempre você precisa de uma análise química extremamente rebuscada. Uhum. É, você pode ter ensaios mais baratos que vão te nortear muito bem. Claro, não vai ser a Sim. mesma coisa que uma fluorescência de raio-x, né? A Uhum. fluorescência de raio-x você faz em segundos, né? Você coloca lá, dá o tiro lá na obra e pronto, e já sabe quais são os elementos que tem ali, faz a sua busca histórica no Pigment and Compendium e pronto. Mas como você Uhum. às vezes não tem essa possibilidade, estude química analítica qualitativa, né? Tem Sim. vários. A disciplina da UFMG, inclusive, ela é muito boa. Às vezes você pode fazer como aluno especial, ouvinte, você pede para participar mesmo, né? A gente tem que parar de ter essa vergonha de ocupar os Sim. espaços também. Não é porque eu não sou da química que eu Verdade. não posso ir lá e pedir para participar de uma matéria, não. Com certeza. Com Uma certeza. grande amiga que eu tenho, restauradora, fez mestrado e doutorado em química, sabe? Por Legal. quê? Porque ela foi lá na química mesmo, no departamento, e pediu para assistir às aulas, se preparou para a prova do mestrado e fez a prova do mestrado e passou, Uhum. entendeu? E é ótimo. Que legal, muito bacana. E é extremamente importante, né? E na impossibilidade, né, de ter esse aprofundamento por N motivos, né? Muitas vezes a gente está sempre viajando a trabalho, cada hora num lugar, enfim. Tenha um consultor, um profissional, que nem a gente tem o Will, para auxiliar nesses momentos, né? Assim, eu acho que é extremamente importante, né? Ignorar é que não pode. De fato, infelizmente, a gente não costuma ter verba mesmo para englobar todos os profissionais que deveriam estar envolvidos no processo de restauro. Mas eu espero que cada vez mais, não só as empresas, mas os órgãos públicos, os contratantes se conscientizem, né?
que é um trabalho que exige essas áreas todas em conjunto, né? Para a gente Tem um poder outro determinar os problema, planos de né? ação. Que é o preço da análise. Gente, aqui eu não estou falando que a análise não seja cara, não. Na maioria das vezes ela é. Mas a gente vê que empresas ou grupos que fazem análise voltada para restauradores cobram valores extremamente mais altos. Uhum, verdade, Torna inviável o processo do restauro. Você não verdade. paga aquela quantidade Que já exorbitante é no dia a dia no desvalorizado, né? laboratório de química, não, tá? Você paga bem Sim, menos. Fora que a gente tem parcerias, né? sim, Então não faz sentido você cobrar tanto também por uma análise, sendo que aquela análise não é tão cara quanto você está cobrando. É sim, caro, tô falando que é barato, não. Mas uma análise, dependendo, ela não vai custar aquela quantidade exorbitante, sabe? A gente tem que ter essa sim. consciência também, né? E Will, quais os problemas que a gente pode enfrentar se a gente não fizer essas análises? Olha, eu fico pensando, se você conseguir terminar o restauro, parabéns. Eu acho que o que você vai fazer, basicamente, é fazer um novo et homo, porque do ponto de vista Nossa, material, você pode até fazer, sim, né, a aparência ali certinho, mas sem nada de química, primeiro, você vai levar muito mais tempo no empirismo, né? Ah, deixa eu sim. testar isso aqui, não deu certo, deixa eu testar isso aqui, não deu. Gente, é tipo, sei lá, perder todos E os aí você acaba sentidos. expondo Vou mais trabalhar com a obra matéria. também Tira todos os meus à sentidos. necessidade. Tira visão, tato, paladar, olfato e visão. Você vai fazer o quê? A química é, Sim, ela constitui os sentidos que fazem o restaurador tatear a matéria. Se eu não tiver isso, meu Deus, essa frase ficou sim, muito boa. Mas se eu não tiver isso, é como se eu tivesse num vácuo, né? Eu não tenho sim, possibilidade de atuação. Como é que eu vou atuar sem saber o que eu tô mexendo, gente? É muita irresponsabilidade. exatamente. É muita mesmo. Eu concordo plenamente, assim, né? É impossível fazer um trabalho sem todos os testes químicos, sem orientação do químico. É realmente muito difícil. Não só em obras de arte com elementos artísticos, né? Em bens edificados também, né? Porque geralmente você tem, principalmente nesses bens mais antigos, um frontispício todo em cantaria, que precisa de uma limpeza, enfim, né? Bens integrados àquela arquitetura que necessita de um estudo mais específico, né? De Uhum. restauro, de química no restauro. Realmente. E como que você explica pra gente de um jeito mais didático, né? Que a gente sempre tenta explicar, as pessoas perguntam tanto, o que é o tal do corte estratigráfico? Como que você explica esse processo aí pra gente? Eu li um comentário aqui, mas... Rafael, que saudade de você. Então, o corte estratigráfico, a gente tem dois tipos de análise de uma obra de arte. São análises destrutivas e análises não destrutivas. Sim. A análise do corte estratigráfico é uma análise destrutiva, tá, gente? A gente precisa pegar um pedacinho da obra de arte. Um Que é quase bem nada, pequeno, né? um, sei lá, a ponta de um Alguns alfinete. milímetros. É, e principalmente, né, gente? Eu não vou pegar de uma área que tá boa, né? Eu vou lá na área que já tá deteriorada e tiro ali. E Onde coloco já tem uma perda. essa, onde eu já tenho uma perda. E coloco isso num suportezinho de resina epóxi, lixo, 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 lixo. Isso, assim, coloco ele. Imagina que aqui tá a minha tela. Tirei esse pedacinho aqui e coloco ele assim. Uhum. E resina epóxi aqui. Lixei, 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 lixei. Coloco isso aqui no microscópio. Quando eu olhar, eu vou ver todas as camadas. Estratigrafia é isso, gente. A gente fala estratosfera, porque na estratosfera os gases não estão misturados. Estrato Sim. vem do fato de estar tudo separadinho em camadas, né? Então, o corte estratigráfico é um corte que te permite ver as camadas que
ou a ordem, né, cronológica que o autor da obra de arte usou. Primeiro foi uma, uma base de preparação, depois eu tive uma base de preparação de chumbo, depois eu tive uma camada, não sei, uma camada escura que serve como uma velatura, né? Depois eu tive um azul. É, o autor da Garota do Brinco de Pérolas, ai, gente, esqueci o nome dele agora. Ele usava muito É, isso. Então você, confundo também. nenhum de nós dois vai lembrar justamente porque a gente quer lembrar. É, Mas ele usava muito isso, essas velaturas, então a gente consegue ver isso no corte estratigráfico. E se você tiver um equipamento, né, se você puder pagar por essa análise, você consegue ter um microscópio que você vai direcionar feixes específicos de elétrons que vão te permitir saber quais elementos tem em cada camada. Isso é muito exatamente, que comum, é o que a gente né? precisa, né? Aham. Muito Porque melhor do que olha ficar aqui. fazendo um monte de teste na própria obra, em várias áreas. Exato. Se eu sei que uma camada é branco de chumbo, se eu sei que uma camada é isso, Demer. se eu sei que uma camada é pintura a óleo, eu vou ficar testando água para remover. Uhum, Eu já sei o que que exatamente. é, eu já sei qual é a natureza material que constitui aquela camada. Então eu vou ter muito mais facilidade para pensar no solvente. Com certeza. É basicamente isso, um corte estratigráfico. Acho que agora espero que as pessoas tenham entendido. A gente sempre tenta explicar e ninguém entende muito. Bom, Agora, eu acho. alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que é um tema mais difícil também, né? As Faltou a pessoas. fluorescência, né? Ah, é Nossa, mas a verdade. Você fluorescência pode é falar complicada. pra gente sobre É. fluorescência. A Então, gente ainda tem uns 10 fluorescência. minutos. É. Vamos lá, vou explicar em 3 minutinhos. Ninguém vai entender muita coisa, não, tá? Porque é realmente complicado. Pode explicar mais Mas eu longamente. tenho o núcleo do átomo e tenho camadas mais internas. Eu vou usar o termo camadas, tá, gente? Estou pensando aqui no átomo de Bohr, o modelo atômico de Bohr, para quem lembra aí do ensino médio. E eu tenho essas camadas mais internas de elétrons e tenho camadas mais externas. A fluorescência de raio-x basicamente joga um feixe de raio-x e um elétron de uma camada mais interna do átomo é ionizado, ele sai do átomo. Então aquele espaço ali ficou vago. Então um elétron que estava numa camada mais acima, ele vai lá e desce para Uhum. esse para mais próximo do núcleo. Eu estou usando desce, sobe, mas não é muito bem essa expressão que a gente deveria usar, não, mas é só para tornar mais didático. Nesse processo de decaimento, ele libera uma radiação que é lida por um detector. E aí é que tá. Como cada átomo tem uma assinatura, uma configuração eletrônica distinta, a energia que eles vão liberar no decaimento também vai ser muito específica. E aí a gente entra no assunto de quântica, não precisamos disso, tá? Não é qualquer energia que eu posso dar que o átomo simplesmente vai soltar um elétron, e muito menos qualquer energia que ele vai liberar, não. São energias Uhum. com valores específicos, tá? E aí que entra a quântica que a gente não precisa falar. Mas o que que acontece? Se eu sei que o decaimento do elétron tal, do átomo tal, libera tal energia, se eu consigo ver que tem aquela energia lá no detector, né, ele vai me dar um espectro, eu vou saber que provavelmente naquele material lá que eu estou analisando tem aquele tipo de átomo. Uhum. É basicamente isso, a fluorescência. Caramba. E é um processo muito rápido, muito rápido. Esse é aquele que faz com um aparelhinho É, e com a arminha. encosta na peça. Ah, E, eu já vi, realmente é muito rápido, sai na hora o resultado. é, é muito É rápido. impressionante. Sim. Eu só não Te tinha dá entendido um, bem, né, como que te é dá na hora. um entendimento da materialidade ali da obra fantástico. Pena que são equipamentos muito caros, né? Sim, a fluorescência de raio-x é caríssima. Nossa, é muito Caríssima. caro. Seria Sei lá. perfeito cada um poder E ter um. agora com dólar a R$ 6, gente, tá mais Meu caro Deus, do que era.
É verdade, Tá muito é complicado. verdade. Teve alguém que falou aqui em cima, quando a gente estava falando sobre a saúde do restaurador, foi o Rodolfo. Ele falou, tem uma questão em obra, a empresa consegue obra com baixo orçamento, a empresa não compra equipamento suficiente, cabe a fiscalização, que nem sempre tem. Eu acho que, eu não sei se tu concorda comigo, Will, mas eu acho que não é somente a fiscalização, né? Acho que a gente tem que mudar toda a estrutura que Não vou envolve trabalhar. uma obra de restauro. Tipo, se é para ser licitação por menor preço, então ninguém pega. Porque isso Exato. vai prejudicar a saúde do profissional, isso vai prejudicar a obra muitas vezes também. Eu acho que tudo que envolve um processo de restauro, né, e inclusive a começar pela regulamentação da profissão, né, com o reconhecimento e valorização desse processo, né, que aí a gente talvez conseguisse Recapitula. Ai, que linda! Talvez a gente conseguisse, de fato, né, envolver em todas essas questões, que até chegar Gente, numa obra de a restauro, empresa, uma coisa a mais justa, empresa né? só deixa de dar EPI porque algum restaurador aceita trabalhar sem. Exatamente. Senão, não aconteceria, E aí, se o né? restaurador precisa daquele trabalho para se sustentar e acaba se Não sujeitando dá para àquela é um situação, processo de mas é um sucateamento de profissão. sucateamento da profissão, justamente. Então, tipo, o Exato. E vem profissional de precisa do novo. emprego. A empresa pegou daquela forma aquele trabalho, o órgão ofereceu esse trabalho dessa forma, então tá tudo errado, né? Tudo errado. Exato, exato. Tem que mudar todo o sistema, porque assim, inclusive assim, geralmente as empresas não vão se responsabilizar pelos danos ao profissional causados. Eu nunca vi, já vi vários profissionais com problemas de saúde. Inclusive eu tive problema de saúde por conta de trabalhos assim, Porque mas geralmente que o restaurador ele tem um CNPJ próprio, né? E aí ele não mesmo que é, não tenha muitas, ele não, raramente ele tem a carteira assinada, né? não Então, tem regulamento geralmente da profissão, não tem regulamento, então então assim, ele tem que se escravo, sujeitar. É. E pode aí acontecer eu troca. já vi empresas se negarem a pagar o tratamento do profissional que adoeceu em execução de restauro, né? Porque, tipo, não tem nada com isso. Eu não sei Exato, como essas pessoas dormem depois no fim do dia, né? Mas realmente, assim, o sistema todo tá errado, né? de fato. Seria, é importante, inclusive, ter sempre o químico na obra para orientar não só a obra em si, mas a saúde do profissional, né? Eu acho que esse é o, na verdade, para mim, enquanto ser humano, essa é a função primordial do químico dentro de um processo de restauro. Exatamente. Porque, gente, eu, enquanto eu estava fazendo conservação e restauro, eu ficava o tempo todo falando com o pessoal, gente, não faz assim, porque você não Sim. aguenta, né? Você fala, gente, Uhum. vocês vão realmente fazer a solução dessa forma, isso pode cair em cima de você. Uma coisa pesada você não coloca no alto de uma estante, você coloca embaixo, né? Dá esses toques de Sim. organização, tudo que a gente aprende isso na faculdade. Então, Sim. a gente, ainda mais professor, gente. Professor, qualquer coisa que o professor tem algum conhecimento, ele vai na hora e fala. Sim, Independente se estão verdade. perguntando ou não. Quem conhece professor, quem tem mãe, é professor, sabe que professor é Verdade. assim. E o químico, ele vai Verdade. ser essa pessoinha, ele vai ser essa consciênciazinha ali. Fala, olha, acho que aqui você Essa não precisa consciência usar essa linda, luva né? aí, não. Porque esse ácido com essa luva, não sei não. Pode Aham. queimar a sua pele. Pode grudar. Será que essa luva é a luva certa? Sim. Entendeu? Nossa, muito bem pensado. O pessoal tá até falando pra gente O pensar povo em tá outras pedindo mais lives. Eu live minha, concordo. gente. Eu sei que vocês me amam. Vamos fazer mais, que é um tema extremamente importante. A gente pode ir Vamos fazer essa. aprofundando, né, em Os temas, cada é. questão. Eu acho que uma E coisa quem muito tiver alguma legal pergunta também. é tratar como organizar um ateliê. Porque Uhum, invariavelmente vai ter produto químico ali. E as exatamente. pessoas não fazem a mínima noção de como guardar aquilo ali. Onde que eu compro? Verdade. O que eu faço com resíduo, né?
Exatamente. Como que você descarta aquilo, né? Sobrou um Exato. pouquinho, tá sujo, e aí você Ah, faz vou o quê jogar com aqui ele? na pia mesmo. Ah, eu tô conservando a obra de arte, mas estou destruindo o rio. O ambiente. É, Exatamente. Alguém perguntou aí, sim, pode ser poderá química ter no química papel, no sim. papel? Sim, no papel tudo Pode. que qualquer processo de restauro é Não, o química papel é o tempo extremamente inteiro. sensível E papel quimicamente. ainda mais, né? Ah, Ainda mais. Eu lembro de um professor falando na primeira aula de restauro de papel, assim, o Demilson, ele falando assim, gente, esse produto aqui vai tirar a acidez do papel. Mas se você colocar, sei lá, mais meia gotinha a mais dele errado, ele vai fritar o papel. Ou seja, exato. pode perder completamente uma obra de arte É, e aí por causa de. nessa live eu posso até explicar por quê. Porque eu tenho uma desnaturalização, não, desnaturação de uma proteína, tanto por Sim. via catálise ácida quanto por via catálise básica. O que a gente conhece como deterioração de papel é mais catálise básica, não, catálise ácida, Uhum, é a acidificação do sim, papel. Mas se eu colocar acidez demais, a basicidade demais, meu papel vai quebrar, porque eu vou sim, quebrar as ligações peptídicas, né? exatamente. E, e dentre outras muitas coisas que podem acontecer ali. Eu acho que o nosso Ah, tempo está acabando, incrível. né? Eu acho que o nosso tempo está acabando, mas a gente pode fazer mais, sim. Vai ser um prazer, Will. Sempre um Ah, prazer eu falar sinto muita saudade. contigo. Eu também sinto muita saudade. O Will não é somente um colega de trabalho, né? Ele é um irmão de coração. É um excelente profissional, assim, que eu super recomendo para que todos os restauradores estiverem aí, todos os profissionais que necessitarem. É um profissional muito competente em lidar Não principalmente, sou não, caro, não somente com, não dou as somente na dicas sua numa área, mas boa. sim. Mas tem que ser valorizado e tem que ser consultado, acho extremamente importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, por quem você é, a gente Obrigado, admira cara. muito. E parceria sempre, conte Sim. com a gente também. Muito obrigada. É, Eu vou deixar a live salva aqui no isso, IGVT, eu também quero ela, quero IGTV, eu guardar. confundo o nome. Que aí quem quiser pode assistir depois, né? Uhum. Mas então é isso. Muito obrigada, Will. Se Obrigado alguém tiver você. alguma pergunta, rapidinho, acho que dá tempo. É, ou Eu então acho que eu manda, não eu vi posso mais. Ou então, escrever. A gente pode inicia e. mandar pra gente no direct do Will, do Uhum. nosso, que a gente É, repassa aí eu também. posso responder na próxima live, já deixa. Monta a sua pergunta, pensa nela direitinho, manda que eu respondo. Ótimo! Arrasou! Muitíssimo obrigada. Então tá, E um gente. abração para você. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouco essas questões da química no restauro para vocês. Tá bom. Tchau, gente. Um Abraço. abraço. Como é que faz pra Tchau sair? e um beijinho. Tchau, Tainá. Eu que vou Beijo. fechar aqui. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.